o grande destaque é o Flamengo, que foi campeão. E mais do que isso, se tem um segundo destaque, a gente pode falar que é o Felipe Luiz. Veja, campeão sub-17, campeão mundial sub-20 e agora com 9 jogos, né, com o profissional, ele foi campeão da Copa do Brasil, Vene Casagrande. E tem o dedo dele, sim, nessa taça. Sim, sem sombra de dúvidas, eu acho que o Felipe Luiz, para mim, é o grande responsável por esse título, embora tenha sido apenas o 4º jogo dele na Copa do Brasil, mas se a gente for parar e analisar, o Felipe Luiz estreia no time profissional do Flamengo justamente em um confronto da Copa do Brasil contra o Corinthians, e ele conseguiu fazer uma estreia muito boa, e no jogo da volta contra o Corinthians, para mim, foi emblemático o que ele conseguiu fazer após a expulsão do Bruno Henrique, e de imediato ele já sabia o que fazer, ou seja, mostrando o potencial dele como treinador. Óbvio que é muito cedo pra gente cravar que o Felipe Luiz vai ser treinador de seleção brasileira, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, ele tem muito potencial, e ele mostrou isso nesses 9 jogos à frente do Flamengo. Óbvio que quando ele diz na entrevista coletiva, ele ressalta que ele pegou um trabalho pronto, eu acho que ele está querendo muito mais dar uma certa moral para um companheiro de trabalho dele, que é o técnico Tite. Mas a verdade é que ele pegou um trabalho muito fraco do Tite, ele teve que ajustar muita coisa. E é por isso que eu quero valorizar esse título da Copa do Brasil, porque para mim o grande destaque é o Felipe Luiz, e temos que valorizar isso. Certa vez aqui no programa eu disse que seria um prêmio de consolação caso o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil. Mas eu acho que a gente pode valorizar mais essa conquista por conta do Felipe Luiz. Porque o que ele fez nesses 4 jogos na Copa do Brasil, ele mostra que de fato, como você disse aí, tem o dedo dele sim nessa conquista. Inclusive na escalação de ontem contra o Atlético Mineiro. Quando ele bota o Michael no ataque, muita gente esperava o Bruno Henrique, mas eu botaria o Michael, já expliquei aqui várias vezes o motivo por isso. E no segundo tempo ele coloca o Bruno Henrique no lugar do Gabigol, mais uma vez dando contragolpe em seu adversário, no caso o Atlético Mineiro. Então parabéns ao Flamengo, mas sobretudo parabéns ao técnico Felipe Luiz pelo que ele vem fazendo até aqui. Repito, não estou querendo dizer que futuramente será o treinador, o melhor treinador, não é isso. Mas o começo dele é super promissor. Inclusive, se antes alguns questionavam a permanência dele para 2025, eu acho que ele mostrou dentro de campo, digamos assim, que ele tem potencial sim para continuar sendo treinador do Flamengo no próximo ano. Gostou da estratégia também do Felipe Luiz, Lucas Pedrosa? Por que você acha que ele escolhe o Michael? Para pegar o time do Atlético depois mais cansado aí e o Bruno com todo o seu gás? Ou porque ele faz a leitura de que hoje o Bruno Henrique é o substituto do Gabigol? Enfim, o que você acha que foi essa estratégia do Felipe Luiz? Boa tarde, Fernanda Maia, Veni, parabéns pelo título aí. Uma pergunta também, o primeiro lugar ficou com a medalha de ouro. Isso. E o segundo? Com a medalha de prata. Obrigado pela pergunta. Nada. Vamos lá. Voltando à análise aqui, eu acho que o Felipe Luiz, como a gente citou aqui antes do jogo acontecer, que o Michael seria o titular. Por quê? Porque eu acho que o Felipe Luiz enxerga muito mais o Bruno Henrique como o substituto do Gabigol do que como realmente o substituto do Michael. Por quê? No segundo tempo, inclusive, o Felipe Luiz é muito inteligente. Quando no intervalo ele troca o Bruno Henrique, coloca o Bruno Henrique no lugar do Gabigol, a confiança dele é tão grande na estratégia que ele está traçando que o Gabigol é o melhor batedor de pênaltis do Flamengo. Então, se o Atlético Mineiro levasse a partida para os pênaltis, ele não teria o seu melhor batedor. Mas justamente está aí o grande técnico. Ele coloca o Bruno Henrique, o Flamengo para de sofrer como sofreu no primeiro tempo. Acho que o Galo foi um pouco superior no primeiro tempo. O Flamengo estava um pouco bagunçado e no segundo tempo o Flamengo tem um plano de jogo muito claro. Velocidade no contra-ataque depois do bloco alto do Atlético Mineiro, que colocou 4, 5 jogadores de frente, 3 atacantes, 2 jogadores como Hulk e Paulinho, Allan Kardec, enfim, tantos jogadores ofensivos, e o Flamengo toda hora conseguia sair cara a cara com o goleiro Everson, que evitou, na minha visão, a maior goleada da história de finais de Copa do Brasil. Ele agarrou pelo menos 4, 5 bolas cara a cara, bolas que seriam chances claras de gol, e o Flamengo conseguiu produzir isso por conta da estratégia do Felipe Luiz. Ele coloca o Fabrício Bruno, faz uma linha de 5 lá atrás. O Fabrício Bruno é um muito bom rebatedor zagueiro e consegue a todo momento com a bola longa sair cara a cara com o Everson. E foi assim que o Gonzalo Plata, inclusive, fez o gol que matou aí, que fechou o caixão do Atlético Mineiro. Então eu concordo com o Vene, tem que valorizar muito o trabalho do Felipe Luiz, não só nessa partida contra o Galo, mas também a estratégia traçada contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que foi um jogo emblemático também, na minha opinião, nessa campanha. Pedrosa, eu achei legal ele falar, porque eu gosto dessa sinceridade do Gabigol. Ele esclareceu tudo.
até o que machucou ele. Mas eu não achei que foi legal o momento que ele falou. Assim que foi campeão, trazer a mídia toda pra ele já é o Gabigol, já é um grande ídolo. Poderia ter falado hoje, por exemplo. Ô Pedrosa, você concorda comigo? Concordo que eu acho que o Flamengo, novamente, eu sou um cara que sempre falo aqui que eu gosto do Gabigol, acho que é um cara que tem uma história maravilhosa no Flamengo, decisivo, é autêntico, o que falta muito hoje no futebol, mas o Flamengo ontem era muito mais importante do que o futuro do Gabigol. Agora, também o repórter pergunta pra ele, ele também não pode ficar se esquivando o tempo inteiro. Ele é autêntico, a gente acabou de falar aqui e exaltar o fato dele ser autêntico. Ele talvez não tenha nem pensado, isso aqui eu tô pensando, tá? Talvez ele não tenha nem pensado, porque o recado que ele tava passando, que seria o último jogo dele, ele tá passando desde o primeiro jogo da Copa do Brasil. As pessoas que a gente até debateu aqui, pô, será que ele tá vendo a série? É claro que ele não tava vendo a série. The Last Dance é a última dança, é a minha última temporada. E aí ele traz o motivo da justificativa. No ano passado o Vene trouxe essa notícia aqui, que tinham acordado verbalmente uma renovação com o Gabigol, se não me engano, 5 anos de contrato, correto? Eles voltam atrás. O Gabigol, segundo ele, ainda diz que aceitaria 2, 3 anos de contrato. E a diretoria oferece apenas 1 ano pra ele. Eu falei aqui, 1 ano de contrato com aumento de 50%, isso pra mim não é proposta que quer fazer o cara ficar. Isso é proposta só pra falar que fez proposta. Isso é proposta só pra jogar pra diretoria, pra torcida. E o Gabigol depois fala claramente que ele queria 2 ou 3 anos de contrato e a diretoria, que é na figura do Marcos Braz, não fez o contrato. Então assim, me desculpa, gente. Eu entendo completamente o lado do Gabigol. Eu também entendo. Eu acho deu pra entender tudo na fala dele e ele quis mostrar o que o machucou. E isso é bacana. Eu gosto dessa sinceridade. Se a gente não se comunicar, a gente não sabe. Mas eu não lembro se o repórter pergunta ou ele fala, eu não vou continuar no Flamengo. Eu acho que a frase... Pergunta. O que acontece? Ele fala, se eu não me engano, pra Globo num primeiro momento. Isso. Depois o André Hernan pergunta, Gabigol, eu não sei se eu ouvi errado, você falou realmente... mas na primeira sonora que foi a da Globo, ele fala. Então, mas depois ele chega e fala assim, eu não sei se eu ouvi errado, você falou que não fica no Flamengo? Aí ele, eu não fico no Flamengo. Foi isso. Aí ele falou, já tem destino, vai pra Minas, vai pra não sei onde. Aí ele falou, não, eu sou jogador do Flamengo até dia 31, e depois ele explica, fala do Tite e tal. Inclusive, nessa entrevista pra Amazon Prime, pra Globo ele não cita o Tite, mas, perdão, nessa entrevista aí pra Amazon Prime, o repórter, se eu não me engano é o André Hernan, pergunta pra ele, porque ele fala, eu tive um treinador aqui que não me respeitou como atleta, aí o André Hernan pergunta, esse treinador é o Tite? Aí ele vai e responde, sim, é o Tite. Então ele menciona, ele faz também uma crítica ao Tite. Exato. Gente, sobre essa história do Gabigol, acho que tem vários debates. Vamos lá. Certo ou errado, o Flamengo combinou com ele, apertou a mão dele uma renovação de contrato. E lembrando, não é a primeira vez que a diretoria do Flamengo faz isso. Fez isso com o Andrés Pereira, quando virou na cara dele e falou, não, a gente vai te comprar, você pode comprar uma casa. O jogador acabou comprando a casa e a gente sabe qual foi o fim da história. Fez isso com o Rodinei, fez isso com o Dorival Júnior. É verdade. Fez isso com vários jogadores, vários profissionais. Não foi a primeira vez. A questão que eles fizeram com o ídolo, e para muitos, é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. E o Gabigol também não é santo, a gente sabe que ele também errou durante essa temporada, vestiu a camisa do Corinthians, errou na situação do doping quando ele não quis fazer, mas na boa, eu acho que ele errou o momento. E eu acho que foi tudo de caso pensado. Ele já tinha vídeo pronto, preparado. Foi tudo de caso pensado. Quando ele postava Last Dance, quando ele chegou em Belo Horizonte, ele postou Belo Horizonte, dando um indício de qual seria o futuro clube dele. Eu acho que a gente precisa de um longo programa para debater a situação do Gabigol. Vamos debater isso, combinado? Acho que o momento foi errado, mas ele fez. E assim, Perfeito. Pelo menos, eu acho que isso. o torcedor do Flamengo tem que ficar feliz. Sabe por quê? Ele sai por cima. Querendo ou não, ele fez 2 gols numa final de Copa do Brasil, deu uma assistência para um, ajudou o Flamengo a ser campeão. E os gols que deram a tranquilidade pro Flamengo. E que Flamengo. ele seja feliz no Cruzeiro agora. Gente, repito, meu máximo respeito aos torcedores do Flamengo que compareceram à Arena MRV, foram maltratados pela equipe de segurança do estádio, pela Polícia Militar de Belo Horizonte, foram maltratados antes, durante e depois. Inclusive, Atlético Mineiro, que atitude de clube pequeno, botar o hino bem alto, o hino do Atlético Mineiro bem alto, durante a festa da torcida do Flamengo no gramado da Arena MRV. Ridículo, patético, atitude de time pequeno. E essa rivalidade, como muita gente diz por aí, é unilateral. O Flamengo, não tá nem aí para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro tá sempre aí para o Flamengo. Sempre, sempre. É uma rivalidade unilateral. Patética a postura do Atlético Mineiro ontem, ridículo. Mostrou que não sabe perder. E abre o olho, hein? Porque se jogar essa bolinha aí contra o Botafogo na final da Libertadores, vai tomar paulada também no Botafogo na final da Libertadores, hein? Passado o título,
festa, a gente pôde ver vídeos do Arrascaeta dançando, De La Cruz. Dizem por aí que o Arrascaeta é tímido e que o De La Cruz está insatisfeito no Flamengo e doido para voltar para o River Plate. Dizem. Dá uma olhadinha no vídeo que eu postei lá no Instagram, os dois dançando. É claro que isso não existe, né, gente? Passado o título, mas precisamos valorizar o trabalho das pessoas envolvidas na recuperação de Luiz Araújo. O jogador que também fez de tudo para retornar o mais rápido possível, está à disposição antes do previsto. Mais um bom serviço do Departamento Médico do Flamengo. O atacante será extremamente importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que eu espero que o Flamengo jogue. Não entre no modo férias, como aconteceu em 2022. O Flamengo tem que ter a dignidade e o respeito com a instituição, com a camisa do Flamengo e com os torcedores, que inclusive vão marcar presença no Maracanã nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo 8 horas da noite. Então tem que ter dignidade. Ontem o Felipe Luiz falou sobre isso e ele não vai dar mole, tal como aconteceu lá em 2022. O Rodrigo Dunst, candidato da situação, apagou publicação com o Gabigol, é isso mesmo. Após o jogo, o perfil oficial da campanha de Rodrigo Dunst no Instagram publicou uma imagem de Gabigol e Arrascaeta abaixo dos candidatos Rodolfo Landim e Rodrigo Dunst para comemorar o título da Copa do Brasil. Com a repercussão da fala do atacante, que anunciou sua saída e criticou a diretoria, sabe o que eles fizeram? Retiraram a publicação, foi deletada. Ai, meu Deus do céu, que atitude, pelo amor de Deus. Ainda no gramado, durante a comemoração, o presidente Rodolfo Landim foi questionado sobre a situação do atacante e preferiu não responder ao repórter. Nossa, é mesmo, Landim? Engraçado, né? Quando tá no bem bom, responde, fala bonito, fala Gabigol, um jogador importante, né? Sempre jogando para a torcida o presidente do Flamengo, o atual presidente do Flamengo, que será CEO caso o Rodrigo Dunst ganhe as eleições em dezembro, marcado para o dia 9 de dezembro. Pessoal, isso aí, nação rubro-negra, informação urgente. Flamengo está desembolsando milhões para contratar um atacante substituto ideal de Gabigol. Se trata de Roberto Firmino e Roger Guedes também está sendo especulado pela próxima diretoria, né? Os dirigentes rubro-negros querem a contratação desses dois jogadores, tendo em vista que esses atletas são super ofensivos e super decisivos. Roberto Firmino será o substituto ideal de Gabigol. Ele não é aquele 9 centroavante, aquele 9 móvel, igual o Gabigol, pega a bola aqui, né? Fora da área, sabe fazer uma tabela, chuta de fora da área, tem mais recursos, né? Bate com a esquerda, bate com a direita. É um cara que jogou muita bola no Liverpool. E a mesma coisa o Roger Guedes. Jogadores que chegam para agregar e agregar muito. Eu vou falar uma coisa para vocês. Flamengo tá prestes a fechar 2 contratações extraordinárias, né? Após essa declaração bombástica de Gabigol dizendo que ele não fica no Flamengo. O Flamengo já tá com a carta na manga. E assim, eu quero saber de vocês. Vale lembrar que o Roberto Firmino, tanto o Roger Guedes, estão ganhando muita grana, só que ambos jogadores acreditam que tem potencial para jogar próxima do Copa do Mundo, e aqui no Brasil é um cenário que tem uma visibilidade gigantesca. A gente está vendo aí jogadores do Botafogo, acabou de chegar e já está na seleção brasileira. Então é isso, galera, eu tô muito confiante, eu quero saber de vocês. Vocês aprovam a contratação de Roberto Firmino e também de Roger Guedes no Mengão? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!